Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Vocês também aí da internet são parte da nossa família, do nosso convívio, do nosso companheirismo em Cristo. Deus recompense todos vocês. Lamentamos ontem não podermos ter a nossa transmissão. O site estava fora do ar por motivos de, segundo informação, por manutenção. Nós viemos aqui, mas não foi possível. Mas eu creio que hoje está normal, né? E nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Tem um agradecimento aqui. Saudações em nome de Jesus Cristo. Pela graça sublime de nosso Senhor, cheguei a casa não faz muito tempo e quero dizer-lhe que as viagens foram muito abençoadas. Tudo correu muito bem e até os atrasos foram depois recuperados. Fui também agradavelmente surpreendido pela presença no aeroporto da minha esposa e de todos os meus filhos. Foi uma boa recepção. Estou muito agradecido a Deus por tudo isso que me tem acontecido. E se o final de 2013 foi muito bom, então, pelo início de 2014, promete ser ainda melhor. Sinto-me muito honrado pela família que o Senhor me deu, mas, igualmente, pelos maravilhosos amigos e irmãos que o Senhor me tem acrescentado. Que Deus os abençoe por tudo e saibam que sempre estarão no meu coração. Saudações a todos os irmãos, e em especial a sua preciosa família. Para si, o meu fraterno abraço de companheirismo cristão. Seu irmão em Cristo Jesus, pastor Fernando Silva, lá de Portugal. Amém. Fez uma boa viagem, está agradecendo o companheirismo. Que Deus abençoe nosso irmão e que realmente ele possa ter levado aquilo que nós pudermos fazer por ele, né? E estará sempre sobre as nossas orações também. Os irmãos estão voltando aos poucos, estou vendo o irmão Devair, a família já regressado também, né? E aos poucos estão voltando, né? E nós agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, já em 2014. Lembrando que sábado nós temos a Assembleia. Eu gostaria que todos viessem. A partir das 18 horas nós vamos estar iniciando esse trabalho que temos que fazer anualmente. Então a igreja está convocada. Não haverá transmissão sábado, mas vocês da internet podem ter certeza que alguma coisa estará substituindo a nossa Assembleia. Você pode ligar o seu aparelho aí, sábado que vem, às 19 horas, que com certeza alguma coisa estará sendo oferecida a vocês, que sempre nos acompanhou através da internet. A partir das 19 horas vai haver um culto normal, não será a nossa Assembleia, mas Deus terá algum menu, alguma porção que você também estará tendo aí no seu lar. Então, será às 18 horas. Lembre de orar. Quando se fala em orar, ou pede-se oração, eu gostaria que não fosse tomado isso levianamente. Todo pedido de oração que é feito aqui, grave o nome ou escreva no papel, porque não estamos aqui apenas para dizer que oramos ou receber nome de pessoas que precisam. Eu gostaria que todos que fosse lido aqui os seus nomes por oração, houvesse realmente uma responsabilidade de toda a igreja em orar por aquela pessoa. Porque eu estou falando a muitas pessoas que oram pelas madrugadas, que jejuam, que estão sempre buscando a Deus, e eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados pela oração dos santos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo pode fazer diferença na sua oração a favor de alguém, e muitos justos. Então, eu estou falando para muitos justos. Então, o pastor Samuel Roldão não tem passado bem, precisa fazer mais uma cirurgia, e realmente o problema de fígado dele é muito complicado, e nós estamos assim, lembrando de pedir por ele. É um jovem pregador, tem uma igreja maravilhosa, tem um trabalho exemplar ali, e com certeza nós ficamos muito felizes
se Deus fizer um milagre na sua vida e a sua igreja muito mais ainda, né? Então, quando você estiver orando, então lembre do pastor Samuel Roldão de Oliveira, lá da cidade de Criciúma. Então, ore por ele, ele está precisando. Também hoje fiquei sabendo, o filho do pastor João Henrique foi acometido também, um problema de pedra na vesícula e complicou mais ainda, foi diagnosticado hepatite, alguma coisa, e ele me ligou hoje, e eu disse que nós iríamos orar pelo Daniel, filho do pastor João Henrique, e eu creio que nós vamos fazer isso, né? Vamos colocar, assim, todas essas vidas diante de Deus. Ali está o irmão Rubens, na fila de espera para passar por uma cirurgia. Ele precisa, até urgente, uma cirurgia para desentupir veias que estão complicando o seu estado físico. Só que para Jesus não tem fila, não tem fila. E outra, Jesus não tem secretário também, que fica enrolando o tempo todo, né? Lembra do capelão lá, do soldado, que estava morrendo ali, e chegou diante do capelão, e o capelão disse, olha, eu digo para você que o seu estado é grave, você apele para Maria, para que ela possa interceder junto ao seu filho Jesus, para que possa fazer alguma coisa para você. O soldado disse, não, eu não quero secretário, eu quero ir direto ao chefe. Me permite ir direto a ele, porque eu sei que ele pode me ajudar, né? Então, nesse caso, nós apelamos a ele, diretamente a ele, e quando o véu foi rasgado, todos nós temos acesso, desde o maior ao menor, temos acesso ao trono do Pai, e trono de misericórdia, porque ele nos concedeu através do Calvário, né? Então, o irmão Rubens deve estar no nosso livro de oração, intercedendo por ele, para que Deus abra as portas e seja feito segundo a sua vontade. E eu espero que essa igreja seja uma igreja intercessória, uma igreja que se preocupa com a saúde dos irmãos, dos que pedem oração pela internet, igreja que se preocupa em interceder para que Deus possa realmente abençoar. E eu tenho procurado, todos os pedidos que chegam, eu realmente tenho procurado, Senhor, não me deixa ser um leviano e desconsiderar isso. Eu sei que Deus tem que fazer segundo a vontade dEle, nós não mudamos o quadro daquilo que Deus tem determinado, mas nós podemos pedir a Jesus, se o Senhor pode, passe de mim esse cálice. Foi a oração de Jesus. Se não pode, então me dê graça para beber esse cálice. E eu creio que essa deve ser a oração de cada santo. Senhor, o Senhor pode me ajudar. Se o Senhor não me ajudar, eu continuarei servindo ao Senhor a mesma coisa. Eu confio que o Senhor sempre faz pelo o melhor. Então, é que essa igreja sinta realmente esta responsabilidade na oração, né? Porque é a oração de um justo, não é a oração de um pastor. A Bíblia diz a oração de um justo. O que é um justo? Os que tiveram seus pecados perdoados mediante o sangue, foram justificados. Justo quer dizer, você não deve nada. Jesus pagou o preço pelas suas dívidas, você está totalmente livre para pedir qualquer coisa. Então, Ele nos fez justo através do seu sangue, e nós sabemos como pedir, porque Ele nos deu esta autoridade para pedir, né? Amém? Graças a Deus por isso. Eu vou falar nesta noite um assunto, e eu não sou capaz de expressar ou falar como deveria, mas se você estiver lendo a mensagem, estiver orando, o que eu vou falar vai ajudar você a compreender melhor aquilo que você está lendo. Apenas o que eu quero falar de todo o meu coração, porque eu sei que é muito importante esse assunto que nós estamos trazendo recentemente, para nós entrarmos nos selos, e tem hora que parece que é muito complicado, é muito difícil você entender. E porque o que nos traz a facilidade para entender é a revelação. Ninguém pregou mais claro, mais bonito do que
o próprio Senhor Jesus. E a maioria não compreendeu o que ele pregava. Ninguém pregou mais claro nesses últimos dias do que o profeta de Malaquias 4. E as pessoas continuaram crendo na Trindade, na dualidade e assim por diante. Porque existe uma chave chamada revelação. E eu me baseio nisso, porque o irmão Branham, quando chegou para ministrar os cultos que trariam a abertura dos selos, ele disse: olha, eu estou vindo aqui crendo que Deus vai me mostrar, porque eu não sei o que é. Então, há uma preparação que a pessoa faz para receber esses benefícios. Ele orou, ele buscou de Deus, ele buscou nas Escrituras, é como eu faço, eu busco na Bíblia, eu leio a mensagem, tem hora que você volta para trás, vai para frente, pega uma outra mensagem, você procura, e a gente vem para a igreja muitas vezes dizendo: Senhor, eu estou indo com o material melhor que eu pude encontrar para ajudar o teu povo, mas mais do que isso, o Senhor pode me ajudar a tocar em determinadas coisas que seja o Senhor para ajudar os teus filhos. Porque nós não temos nada. Alguém se chocou porque o Neville estava pregando esses dias e disse: olha, não existe nenhum homem com ministério próprio. E é verdade, porque todo ministério é de Jesus Cristo. Nós somos apenas seus porta-voz, repetir o que ele falou. Dentro do ministério quíntuplo, eu encontrar o meu lugar para cumprir aquilo. Então, não tem realmente, nenhum homem tem um ministério próprio. O meu ministério, o meu. Eu posso dizer o meu, se ele estiver usando meus lábios. Aí eu posso dizer o meu ministério, porque é ele falando. Do contrário, nós somos cooperadores da obra de Deus. E eu sei que toda virtude, toda vitória e toda unidade do corpo não vem porque é um bom pastor. Vem porque existe um povo que está tendo a revelação da promessa de Deus, está ouvindo aquilo e aquilo realmente está fazendo efeito na vida da pessoa, não é? Ali está o nosso irmão Joel. Cadê o irmão Joel que batizou ali? Fica em pé, irmão Joel. Filho do irmão Lorival. Fez muito a mãe dele chorar na passagem de ano, o pai dele também chorar, porque sempre desejaram que ele servisse a Jesus, né? E ele tomou uma decisão e foi batizado agora antes do fim do ano, e ele está aqui. E agora deve ser contado como um soldado e colocar ele na guerra para trabalhar, né? Pregar, dar testemunho. E eu estou feliz com a sua vinda, que Deus te abençoe, irmão Joel, e que através de vocês outros jovens possam também se interessar pela causa de Cristo. Pode se assentar, irmão Joel, Deus te abençoe. Então, tocando em alguns pontos, vamos ler Gênesis 49, do 8 ao 12. Gênesis 49. Quando vocês não conseguirem encontrar, sempre está sendo passado aqui no telão a letra. Se eu começar a ler e você não encontrou, não passe a folha da sua Bíblia. Olhe para a tela e você acompanhe pela tela. E eu quero sempre lembrar que a partir do momento que você fica de pé para ler a Bíblia, ninguém entra, ninguém sai do santuário. Se você está no banheiro, voltando, pare na porta. Se você quer sair, pare onde você estiver, porque os diáconos estão orientados a não permitir nem entrar e nem sair no momento da leitura da Bíblia, seja ancião, seja criança, seja adolescente. Então, quando nós falamos, vamos ler a Bíblia, aonde você estiver, pode parar. E apenas escute a leitura da palavra. Vamos ver aqui esta profecia de Jacó, quando ele reúne os seus filhos para determinar onde eles estariam, quem seriam eles. Está no Gênesis 49. Está escrito assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. Só que cada bênção de Jacó estava determinando uma posição desses 12 homens que compõem as 12 tribos de Israel. Então, para cada um deles, ele deu um símbolo. E isso que é bom observar, porque o Apocalipse está em Gênesis. Então, é bom observar que tudo que está em Gênesis, nós encontramos em Apocalipse.
o que era símbolo e o que é aquele acontecimento. Quando ele começa ali abençoando, né, com Rúben, começa com Rubens e vai indo, que é o primogênito, e vai indo. Quando ele chega em Judá, no versículo 8, ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha que promessa, né? Que promessa ele deu ali para Judá. Agora, se você pegar lá a genealogia de Judá e a continuidade da vida de Judá, você vai ver o que aconteceu na vida de Judá, que parece que não tem nada a ver com a bênção que Jacó tinha dado. Mas lembra-se que isto é uma profecia que Jacó está falando em relação a Judá. Quem que se inclinaria? Olha, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como um leão velho, quem o despertará? Agora, versículo 10. O cetro não se apartará ou arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui está escondido uma grande profecia que se desenrolou na história do povo de Israel e que chegou até nós nos últimos dias. Vamos orar. Amado, precioso Pai, eu estou diante de Ti, diante da Tua palavra, desse livro sagrado. Nenhum homem pode e tem condições nem de olhar para ele. Mas se o Senhor abrir o nosso entendimento, nós podemos compreender as riquezas que foram guardadas aí para a edificação dos Teus filhos, daqueles que se inclinariam perante a Tua face e aceitariam a liderança do Teu Espírito. E nesta noite, amado Deus, eu, como Teu servo, estou aqui para aprender e compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor está nos mostrando. Sabendo, Pai, que é apenas uma pequena luz, porque o grande farol é o Senhor. É o grande lumiar, o sol, que clareia toda a terra. Eu espero que aquilo que eu falarei nesta noite, Pai, de acordo com o que o profeta de Deus tem nos trazido, realmente possa servir aos Teus filhos e estimulá-los, Pai, a continuarem, a crerem, a crescerem espiritualmente e a ser esses verdadeiros filhos de Deus, prometidos pelo Senhor para os últimos dias, uma igreja imbatível, uma igreja invencível, uma super raça, que seria mostrada nos últimos dias e que nada se pararia diante desse povo, porquanto está sobre a promessa de Deus. Que esse povo, Pai, sejamos parte dele. Que essa pequena igreja que o Senhor me deu para pastorear, que seja parte dessa grande igreja, desse grande povo que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, para ser esse exemplo de vida e de vitória diante da pressão que tem vindo sobre a terra. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos revele, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê capacidade espiritual para assimilar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite e aquilo que o Senhor tem dado para nós nos dias passados, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Então, nós vemos aí algo escondido. E eu estou estudando Apocalipse capítulo 5. Nós temos mensagens específicas sobre Apocalipse 5 e também temos a mensagem A Brecha, que está falando sobre Apocalipse 5. Porque Apocalipse 5 é o livro fechado. Mas esse livro fechado, ele está com símbolos, com vários símbolos. E na mensagem A Brecha, nós encontramos o profeta detalhando todos os símbolos do Apocalipse 5. E os 24 anciãos, e assim por diante. Quando você puder ler A Brecha, e também
o Apocalipse 5, primeira parte e segunda parte, nós vamos inteirar melhor quando os selos são abertos, porque isso é uma sequência de acontecimentos que termina com a abertura do sétimo selo ou do sexto selo, com todos os selos sendo o mistério que tinha sido guardado desde antes da fundação do mundo. Uma coisa é certa, sem a revelação ou abertura dos selos, não há arrebatamento, porque tudo foi guardado para que, por ocasião da revelação desses mistérios, traria para a igreja a fé de arrebatamento. E o profeta disse na mensagem, a fé perfeita. Com a fé que nós temos, às vezes não dá nem para a cura divina, muito menos para sermos arrebatados. Então Deus tinha que proporcionar alguma coisa que nos levasse a ter uma fé genuína para sermos arrebatados. E isso foi guardado em mistério dentro dos 7 selos. E o profeta diz assim, e veio uma voz de um dos anciãos que estava no meio dos 4 animais viventes e de toda aquela grande hoste do céu, disse, não chore, João. Não chore, João. Você sabe que João era um dos 24 anciãos, porque foram os 12 patriarcas e foram os 12 apóstolos. E, no entanto, João ouviu uma voz que veio dentre os 24 anciãos. Ora, ele era uma dessas vozes, ele era um desses anciãos que estava lá. E foi dentre os 24 anciãos que veio dizendo, não chores. Irmão Brana disse, eu fico tão religioso quando eu vejo isso, como o desenrolar dos mistérios e como Deus começou a abrir isto. Não fique quebrantado de coração, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. Então veja que aquela voz que veio lá dos 24 anciãos, levou lá no Velho Testamento, a raiz, o leão da tribo de Judá. Vocês lembram que o próprio Jacó, abençoando os seus filhos, diz que Judá era o quê? Era um leãozinho, e depois diz que era um leão velho, você quer ver? Judá é um leãozinho. Da presa subisse, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho. Ao mesmo tempo que ele é um leãozinho, mas ele tornou-se um leão velho. E aqui, o que trouxe a alegria é que ele disse o leão da tribo de Judá. A raiz de descendência de Davi, ele prevaleceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. Quando isto é que aconteceu? O profeta disse que a primeira vinda do Senhor foi através da Virgem, mas sua segunda vinda é através do leão. Todos vocês que leem as mensagens sabem disso. A Virgem e depois o leão. E aqui nós vemos que antes dos selos serem abertos, já havia um vencedor que havia lutado, havia vencido, e ele é chamado o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Para mostrar que isso estava conectado com a segunda vinda, porque o profeta diz que a primeira vinda é a virgem, mas a segunda vinda seria o leão da tribo de Judá. E se caracteriza esse leão justamente quando o livro que está na mão do dono original, agora é tomado, ele disse, o leão da tribo de Judá venceu. Venceu. Oh, que coisa! No jardim do Getsêmani, quando sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Amém? Quando é que o leão venceu? É quando ele foi ao Getsêmani, e ali, o profeta disse que ele sofreu muito mais no Getsêmani do que no Calvário. No Getsêmani ele suou gotas de sangue.
até ali, ele foi o leão. A partir daquele momento, ele foi o cordeiro de Isaías 53. Ali, ele venceu, ele conquistou, mas ele tinha que agora levar sobre si. E a Bíblia diz em Isaías que ele foi ao Calvário, levou sobre si como um cordeiro mudo, não como leão. Porque a partir do momento que ele venceu, agora alguém tinha que pagar o preço, não o leão, mas o cordeiro, que é o animal de sacrifício, teria que ir ao Calvário para derramar o sangue, para remir a mim e a você. A única condição de nós termos nossos pecados perdoados foi através do cordeiro. Então o profeta disse que no Getsemane ele muda de máscara. Ele era um leão, ele veio para vencer, ele veio vencendo, mas a partir de então, ele torna agora um cordeiro que vai dar a sua própria vida por mim e por você. Vê? Ele estava vencendo, vê? Você vê isso? O leão e a raiz de Davi prevaleceu, venceu. Aonde? Lá no Getsemane, ele colocou debaixo da planta dos seus pés todo o mundo. Ele foi um vencedor. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Como Jacó, sendo suplantador, e quando ele entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. Jacó era um eleito, Jacó era um predestinado, mas nunca mudou o nome dele, enquanto ele não encontrou o anjo forte. Foi a partir dali que ele deixou de ser um enganador, e o seu nome agora foi transformado em príncipe para com Deus. Quando? Quando ele encontrou o anjo. Ele nunca deixou de ser eleito, só que nunca conseguiu ser o que ele deveria ser. Ele nunca conseguiu a vitória que ele precisava. A vida de Jacó foi uma vida de muitos problemas. Mas quando ele lutou com o anjo, o seu nome foi mudado, agora ele passou a ser um vencedor, sem arma. Porque ele enfrentou o seu irmão, não tendo arma na mão, ele enfrentou o seu irmão e venceu o seu irmão. Ele não precisou usar arma, porque a arma que destrói um ao outro, isso não é de cordeiro. Cordeiro não tem arma. Cordeiro não tem arma. Quando você vê um irmão atacando o outro, quando você vê um pastor atacando o outro, quando você vê uma igreja atacando o outro, você pode esperar que isso não é arma de cordeiro. O cordeiro, ele vence sem arma. E foi o que aconteceu com Jacó, quando tinha todos os seus irmãos contra ele, ou tudo contra ele, melhor dizendo, seu irmão contra ele, tudo havia contra ele, mas quando o anjo forte desceu e encontrou no val, e mudou o seu nome de Jacó, suplantador, para príncipe com Deus, ele levantou e disse: agora eu posso enfrentar o meu irmão. E o que ele levou, depois desse encontro com o anjo? Ele abriu os braços, esperando que seu irmão trouxesse uma lança contra ele, mas quando seu irmão viu que ele não era o Jacó mais, quando seu irmão viu que ele não era o suplantador mais, ele disse: alguma coisa aconteceu com meu irmão e não é Jacó mais. Quando ele percebeu que não havia resistência, a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram. Como que foi vencer? Não foi com armas, mas foi com a natureza de cordeiro. Você quer vencer todas as provas? Seja um cordeiro. Seja um cordeiro. Satanás jamais conseguirá tirar de um homem cristão, de uma mulher cristã, qualquer coisa que não seja palavra do cristianismo, palavra de graça, porque é assim que ele não consegue vencer o cristão. Jesus sabia, quando ele foi, se ele tivesse ido para o Calvário como leão, ele teria destruído todos ao seu redor. Mas ele foi como cordeiro e ele destruiu na verdade, só que enquanto ele estava destruindo como cordeiro,
todo mundo ao redor pensava que ele estava perdendo. E hoje, irmão, se você é cordeiro, se você é uma cordeira de Deus, você é uma igreja de Deus, todo mundo pensa que você está perdendo, mas é ali que nós estamos alcançando a vitória. É ali que nós estamos conquistando as portas do inimigo, sem dar um tiro, sem usar uma arma, mas pelo contrário, baixar a cabeça e sofrer as flechas e ainda dizer, eu tenho perdão para dar. Ali nós estamos vivendo a vida de cordeiro. É fácil ser um leão, o difícil é ser um cordeiro. Então, e quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. E o anjo tentou se retirar, ele disse, eu simplesmente não te deixarei ir. Nós temos que segurar essa presença do anjo forte. Não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para quê? Para um príncipe com Deus, Israel. Ele prevaleceu. Quantos de nós não queremos prevalecer? Quantos de nós não somos atacados diariamente? Mas quantos de nós não queremos prevalecer como ele prevaleceu? Eu quero. Aleluia, amém? E esse leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, prevaleceu. Ele já venceu. Ele o fez. Está terminado, João. Que coisa! Ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às sujas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Com sua sabedoria que corrompeu o ser humano, sim, esse cloro, ele tomou esse pecado lá no Calvário e jogou de volta para as mãos daquele que trouxe, o diabo. Esse é o cloro de Deus, que limpa os nossos pecados. Ele venceu para isso, para que você tornasse um cordeiro. O que nós deveríamos ser nesta noite? Se nós somos nascidos nesse reino, se nós temos a experiência de ter lutado com o anjo, se ele desceu para mudar o nosso nome, qual é o tipo de atitude que a igreja deveria ter hoje, a não ser de uma igreja cordeiro, obediente, amante da palavra, humilde e seguro nas mãos de Deus? Isso prova quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Nós temos a natureza do Pai. Se nós nascemos nesse reino, então hoje devemos ser cordeiros. Amém. Mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Olha aí, irmão, onde está o segredo. Por quê? O ancião gritou, o leão venceu. E João voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Quão diferente de um leão. Deus mudando de máscara. Deus mudando de máscara. Ele disse, o leão prevaleceu. Veja, novamente, posso usar isso aí. Deus ocultando-se em simplicidade. Nós estamos falando da abertura dos selos. Nós estamos falando do quinto selo. Agora o profeta disse, veja a simplicidade, olhando para ver o leão, quando ele olha, é um cordeiro. Aí você olha o sétimo selo, como um grande estrondo de Deus, algo tão magnificante, e o profeta diz, olha o que ele viu, aí está um leão. Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse, aí está um leão, este é o rei dos animais, o leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Mas ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Ele viu um cordeiro. Agora, ele disse, você sabe de Judá? Vemos isso no quadro negro aqui, você sabe, o emblema da tribo de Judá era um leão. Então, por que ele foi chamado de leão? Porque o emblema da tribo era um leão. Agora, quem ia conhecer isso? É quem está conectado
na revelação que Deus tem determinado para o povo, porque os anciãos sabiam. Porque os 24 anciãos, 12 eram patriarcas. Quem eram esses patriarcas? Os filhos de Jacó. E eles podiam dizer exatamente o que era, porque eles estavam conectados desde o princípio. E aquilo que eles viram lá, em símbolo, a profecia de Jacó, agora eles estavam vendo na sua realidade, e quando eles olharam, disseram, não, o leão venceu. É a promessa de Deus que da tribo de Judá sairia o legislador, e ele veio da tribo de Judá. Eles sabiam, mas João não era um daqueles 12 do Velho Testamento, João era um dos 12 do Novo Testamento. Mas quando João olha, ele viu um cordeiro, só que ele, João, era aquele que viu esse cordeiro ir para o Calvário. Os 12 viram a promessa, João viu o cordeiro indo para o Calvário como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Um leão, e agora eu vejo um cordeiro. Um leão, agora vemos um cordeiro. Agora, ele diz, o leão da tribo de Judá. Por que de Judá? Porque havia uma profecia. Era Deus cumprindo a profecia. Era Deus cumprindo aquilo que ele havia determinado há séculos atrás. Já Deus tinha determinado, teria que vir da tribo de Judá. Porque essa profecia, ela está em Gênesis 49:10. Ó Judá, o legislador não irá antes dele, dentre seus joelhos, até que venha Siló, mas ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, prevaleceu, ele venceu. E quando ele olhou ao redor para ver onde aquele leão estava, ele viu um cordeiro. Estranho, procurar por um leão e ver um cordeiro? O ancião o chamou de leão, mas quando João olhou, ele viu um cordeiro como havendo sido morto desde a fundação do mundo. A princípio, onde estava esse cordeiro? Porque a Bíblia disse que esse Jesus, esse cordeiro, foi morto desde antes da fundação do mundo. E o profeta diz, ele tinha que vir desde antes de tudo, porque todos aqueles que nasceram nessa terra jamais poderiam ser redimidos se não fosse através do sangue desse cordeiro, porque o substituto que foi dado só serviria para cobrir o pecado, e o diabo os mantinha lá na casa de penhora. Mas quando esse cordeiro perfeito, Jesus, derramou sangue no Calvário, a primeira coisa que ele fez quando ele morreu, ele nem apareceu aqui. Ele foi aparecer para aqueles que estavam aguardando eles lá do princípio, desde Adão, daqueles que havia esperado esse dia de redenção. Ele nem apareceu em cima, ele foi para baixo, na região dos perdidos. E disse, eu vim para tirar vocês. Eu agora derramei o sangue. Eu paguei o preço. Adão, agora sim, Adão, agora você vai sair daí, 4.000 anos preso numa casa de penhora, guardado, esperando o dia, mas ele desce a região dos perdidos e a região dos salvos, e vai de porta em porta, e vai tirando um por um. Diz, eu paguei o preço para te tirar daqui. Por isso ele saiu lá da eternidade, lá do princípio. E não há ninguém, irmão, que chega ao céu hoje se não for pelo sangue dele. Porque foi o único que pagou o preço. Glória a Deus, não é maravilhoso? Sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro havendo sido morto. Que era isto? Que era aquele cordeiro? Ele estava ensanguentado, ferido, um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado. Oh, que coisa! Como se pode olhar para isso, pessoal, e permanecer pecador?
Você não deve nada. Como é que nós vamos permanecer pecador se Ele pagou o preço por nós? O profeta diz, como você vai continuar sendo um pecador se Ele pagou tudo por você? Aleluia. Um cordeiro aproximou-se. O ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e lá veio um cordeiro trêmulo, sangue sobre si, feridas. Ele tinha prevalecido, podia-se notar que ele estivera em batalha. Ele tinha sido morto, mas estava vivo novamente. João não tinha notado esse cordeiro antes. Por que João não viu esse cordeiro antes? Porque Deus estava mudando de forma. Era Deus em morfe. Deus mudando-se para dar a conhecer. Você sabe, aqui não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar ele tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar dos céus, enquanto olhava. Mas aqui apareceu ele. Na hora certa, no momento exato que Deus precisou, lá estava o cordeiro. Aleluia. Porque durante as eras, quando ele desceu, derramou sangue, e ele entrou então nas eras através do Espírito Santo. Paulo encontrou no caminho de Damasco, não um homem, não uma pessoa, mas uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo não viu o corpo de Jesus, Paulo viu a coluna, o Logos, que saiu de Deus, agora voltou para Deus. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. Quando ele volta para Deus, ele volta como Logos. E durante as eras, ele está sentado intercedendo através do Espírito Santo. Por isso não se podia vê-lo. Não se podia vê-lo. Glória a Deus. Observe de onde ele saiu. De onde ele apareceu? Veio do trono do Pai. Eu venci e assentei com meu Pai em seu trono. E se você vencer, assentará comigo no meu trono, como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Ao assentar-se no trono, não estava 3 pessoas, ali estava a única pessoa sentada num trono, porque isso derruba a doutrina da Trindade, porque diz que viu um assentado no trono, ali estava ele assentado no trono, porque ele havia vencido. Então o profeta diz, observe, de onde ele saiu, de onde ele apareceu, veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Estava sentado lá no trono do Pai. Por isso disse, eu creio que é uma história de Sadhu Sundar Singh, disse que ele pensava que quando ele chegasse no céu, que ele viria o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus deu uma visão, e ele chegando ali, ele viu um apenas sentado no trono. Lá estava ele. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Aleluia. Ele ressuscitou, sentou-se à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá hoje, como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Por que vai terminar a intercessão? Que o povo não é ignorante mais. O povo está chegando ao conhecimento, e o povo tem tido a oportunidade de conhecer toda a verdade. A ignorância está saindo. Agora, esse é aquele de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. Aleluia. O cloro do perdão do pecado. Ele ainda estava ali coberto. E ó Deus,
Espero que ele esteja lá esta noite. Por cada pecador, o cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? Aí, as pessoas dizem, a misericórdia terminou? Para alguns já terminou. É só você ler Hebreus 10. Aqueles que jogaram fora, aqueles que rejeitaram, aqueles que colocaram para fora, Hebreus capítulo 10, rejeitaram, pisa de novo no sangue daquele que deu a vida por você. Então, a pessoa diz, se ele saiu do trono, não tem misericórdia, ele não está saindo do trono para uma igreja, ele está saindo do trono para um indivíduo. Para mim ele veio, mostrou a obra da redenção, para outro que está lá, quem sabe ele continua. Mas ele mostrou a obra de redenção para nós individualmente. Porque essa mensagem não chegou em todas as nações ainda. Então não se pode dizer que não há mais misericórdia. E as nações que está entrando a mensagem. Agora, para alguns que me ouvem, para alguns que têm lido, para alguns que têm visto essa mensagem e têm dado as costas para ela, eu creio que a misericórdia terminou. Porque isso é individual. Aquele que faz isso pisa, aquele que pisa o sangue do cordeiro, não há mais remissão pelos seus pecados. É a rejeição de quando ele aparece para você. É quando ele cruza o seu caminho. É quando você tem a oportunidade de ver ele em ação. E você não tem dúvida. E sabe que isso é a Bíblia. Isso é a palavra. Isso é a mensagem. E você joga isso para um lado. O profeta disse, para esse, o que mais que ele pode fazer? Vamos pegar um exemplo. O jovem rico. Quando é que terminou a misericórdia para ele? Agora? Que os selos foram abertos? Não. A misericórdia já tinha terminado para ele a partir do minuto seguinte que ele encontrou o cordeiro que veio e disse, olha, eu vou te dar a direção, o plano para que você aceite a sua salvação. Vá, vende tudo o que tem, dê aos pobres, vem e segue-me. Ali estava a última chance do moço rico. Ali estava a sua última oportunidade. Ali estava o trono de misericórdia ao seu favor. Mas quando ele deu as costas ao conselho de Jesus, à orientação de Jesus, a partir de então, ele foi para o julgamento. E ele vai estar lá, naquele dia, ele vai estar lá. Ele vai ter que aparecer naquele dia e aquela cena terá que ser repetida. Mas quando é? Agora? Não. Foi quando ele teve a oportunidade de acertar a sua vida e seguir a Jesus, e ele jogou aquilo fora. A partir de então, ele agora não há mais misericórdia para ele. Você acha que o moço rico tem misericórdia? Não existe misericórdia para o jovem rico. Não existe misericórdia para muitos. Noé pegou 120 anos, uma mensagem de misericórdia, mas havia misericórdia para outros fora da sua família? Não. Mas Deus é justo. Deus tem que dar chance para todos, Deus tem que pregar, Deus tem que mostrar, Deus tem que anunciar o seu plano, Deus tem que encontrar cada homem, porque Deus não pode levar a julgamento sem antes advertir-lhe. Então Deus tem que fazer isto para que não seja cobrado no dia do juízo que não teve a chance. Todo homem tem chance de encontrar o seu Deus. Aleluia. Tem sim, todo homem tem chance. Vamos aqui, o profeta diz, espera até chegarmos lá, naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando, não há mais intercessão. O sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. E para alguns, com certeza, não vai haver, porque eles deram as costas para aquilo que Deus realmente estava fazendo.
Eis que veio um cordeiro, tinha sido morto, e ele apareceu. Ó, que coisa! Para quê que ele apareceu? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Ele veio para tomar a posse daquilo que ele comprou lá no Calvário. E que é a sua maior propriedade, eu e você. Que foi a causa dele morrer no Calvário, foi para que ele tivesse eu e você. Agora, quando os selos é aberto, então ele vem para reclamar aquilo que ele comprou. E ele vem com o título de propriedade na mão. Em outras palavras, eu comprei, eu paguei, e aqui está o documento de que isto realmente é verdade. Aleluia! Irmão, o diabo não pode ver isso. O diabo não pode segurar um crente hoje. Satanás não pode colocar dúvida em um crente hoje. Porque quando ele desceu com o título na mão. Satanás sabe que esse título, ele é verdadeiro. Porque esse título estava na mão daquele que estava sentado no trono, Deus. E o cordeiro vai e toma o livro da mão do que está sentado. E ele desce, para quê? Para reclamar a mim e a você. Aleluia! Ele vem para chamar a mim e a você. Não me interessa, eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Pode faltar uma perna, pode faltar um olho, pode ter câncer, pode ter qualquer problema, pode ser um corpo. Não vai, Jesus não veio com o título de propriedade para levar um corpo velho, aleijado, paralítico, caído. Esse título é para te levar um homem novo, regenerado. É para levar uma nova criatura, um corpo glorificado. Então, no meu ser externo, o diabo ainda bate, ainda explora, ainda vem sobre nós, mas lá dentro da nossa alma, existe um título de propriedade que garante a nossa vitória. Por isso o profeta diz, quando Satanás bater na sua mente, para te trazer dúvida, para te trazer qualquer tipo de pecado, e ele começa a entrar pela sua mente para descer, e se tem um soldadozinho lá dentro do coração, que diz, Satanás, aqui não. Não. Aqui agora tem outro dono aqui dentro. Agora aqui tem algo que você não pode fazer nada. E eu estou no meu trono agora. Amém. A igreja, isso é o que leva a igreja à fé de rápido, saber que você é isto. Eu não quero saber o que eu era. Eu quero saber o que eu sou. Ontem não me interessa. O ano passado não me interessa. Eu quero saber o que eu sou hoje, pelo cloro que branqueou a minha vida diante dele. Ah, você é um malfeitor, você é isso. Não me interessa o que você me chamar que eu sou, ele me comprou. Eu sou propriedade dele. Aleluia. Então, para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém. Você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro ainda ensanguentado. João, não havia nada lá. Toda a celebridade estava em pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim vem o cordeiro. Agora, seus dias de intercessão estão terminados. Os dias de mediador estão terminados. É aí que esse anjo vai estar lá. Espere até que entremos nos selos, e não haverá mais demora. Isso mesmo, aquela meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião daquele 7º selo, o próximo domingo à noite, querendo o Senhor. Ele aparece, para quê? Fazer suas reivindicações. Agora, que coisa! Aparece para fazer suas reivindicações. Agora, ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem, morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito sua reivindicação. Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Observe o que acontece. Que coisa!
pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião o chamou, disse um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado, mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Então ele agora aparece como um leão. Os selos foram abertos. Quem é salvo? Quem que será salvo depois disso? Existe um livro aberto com o nome de todos eleitos. Fora disso, ninguém mais será salvo. Por que nós estamos pregando? É porque o eleito não tem estrela na testa. Eu não sei se ele está do outro lado da rua, eu não sei se ele está no meu bairro, eu não sei se ele está no outro estado, nós vamos continuar pregando. Nós não sabemos. Mas quando o leão desce, o profeta disse, a intercessão terminou. Então o que ele vem fazer? Ele vem buscar aqueles que ele pagou o preço lá no Calvário. As pessoas estão preocupadas. Então quer dizer que não há mais misericórdia, irmão? Eu acho que você deve preocupar se você está debaixo da misericórdia. Eu quero saber eu. Eu quero saber eu. Eu não quero saber lá, eu quero saber eu. Ainda estou debaixo da misericórdia. Eu posso entender que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Graças a Deus por isso. Agora, quando você está dentro da arca e você ainda puder colocar um braço para fora, ver se você salva alguém, vamos deixar o braço pelo lado de fora. Mas não adianta você pôr só o braço lá de dentro e o seu corpo lá de fora, como alguns querem fazer. Nós é que temos que entrar para o lado de dentro e deixar um braço para o lado de fora, e se alguém para aceitar, que aceite. Mas lembre-se de uma coisa, a terceira puxada, o profeta disse que uma das etapas da terceira puxada é pregar para almas que não pode ser salva mais. E se nós não estivermos nesse tempo, irmão, nós estamos chegando. Porque quando o irmão Branham pregou almas encarceradas hoje, ele disse, olha, espero que não seja agora, mas tudo indica que nós estamos vivendo nesse tempo de almas encarceradas. Basta você ler, basta você olhar, para você ver a atitude das pessoas para com a palavra. Basta você olhar a atitude do mundo hoje. A própria terra está pregando o evangelho para o mundo. Inundação, gelo, vulcão, catástrofe não sei mais para onde, calor matando, tudo pregando para o mundo. Agora, vai nos Estados Unidos e pergunta quantas pessoas se converteram por causa dessa tempestade de neve lá. Não, se a palavra escrita não pôde convertê-los, através de um profeta, por mais de 30 anos, pregando naquela nação, você acha que uma tempestade de neve vai converter eles? Não, tem que ouvir a voz do sétimo anjo. Isso é o que converte os nossos corações. Aleluia, amém. Agora ele disse, quem está sujo, suje-se ainda. Então, existe uma etapa desta hora que nós estamos vivendo, que quem é sujo não vai se limpar mais, vai tornar mais sujo. E quem é limpo, vai ficar mais limpo. Porque ao rejeitar a luz, não há outra coisa a não ser trevas. E quanto mais você distancia da luz, mais trevas te tomará. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. A coisa está fechada. Ó, irmão, e então? E então? E então? O que nós vamos fazer agora? E lembre-se, isto vem na sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Então, a partir de então, quem é limpo vai ser mais limpo, mas quem é sujo vai ser mais sujo ainda. É o que o profeta está dizendo aqui. E lembre-se, isto vem na sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente,
por 2000 anos ele esteve lá atrás. Um cordeiro agora, ele está avançado desde a eternidade, ou avançando desde a eternidade, para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vocês entendem? Muito bem, diz o profeta. Se vocês entendem, muito bem. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nesses 7 selos, você vê? Foi isso que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nesses 7 selos. E o cordeiro aparece agora. Depois de ser um mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. E esse é seu direito. Deus o tem guardado, o mistério. Mas agora o cordeiro chega. Cordeiro, o leão vence. Toma o livro. Mas agora o cordeiro aparece. Aleluia. Sim. Agora, observem. Então, é ele, o cordeiro, que assume sua posição de rei. Quando seus santos vêm coroá-lo, Senhor, Senhor do Senhor, de Senhor e Rei dos reis, vê? Agora observem. Então é ele, o cordeiro, que assume sua posição de rei. Quem é o rei? Não é o leão? Agora o cordeiro assume a posição de rei. O leão toma o livro, o cordeiro aparece. Agora o cordeiro toma a posição de rei para quê? Quando os seus santos vêm para coroá-lo, Senhor de Senhor e Rei de reis. Vocês podem ver isto? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10:6, não há mais demora. O tempo acabou. Note, e nós vamos concluir com isso aqui. Note, há 7 chifres. Para que serve um chifre na cabeça de um cordeiro? É para se defender do inimigo. É ou não é? O chifre é para defender do inimigo. E o profeta diz, olha, há 7 chifres nesse cordeiro. Você notou? Tendo 7 chifres, acabamos de estudar isso, chifres significam poder para o animal. E note, ele não era um animal, porque ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Está vendo? Note, ó que coisa. Creio que tinha isso anotado em algum lugar. Ó, para abrir os selos e desatar o título de propriedade e a mensagem ao último anjo. E ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Para quê? Porque a primeira vinda é como com a virgem, mas sua segunda vinda é como o leão. Observe quando ele sai, os 7 chifres. Agora, quando ele viu esse cordeiro, João olhando para ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado. E ele veio da eternidade e deixou de ser mediador. Então reze a Maria quanto você quiser. Não havia ninguém no céu. Cadê Maria? Cadê João? Cadê os santos? Não havia ninguém no céu e na terra, ou nenhuma pessoa, nenhum ser em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Ó, amigo católico, não consegue ver isto? Não reze a alguma pessoa morta. O cordeiro é o único mediador, vê? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás intercedendo até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o cordeiro agora sabe que está escrito no livro. Assim, ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ele ficou aqui atrás. Mas fez a obra de mediador assim, obra mediadora até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido. Está terminado. E agora ele aparece, está vendo? Ele fez sua obra de parente, ele é todo, sabe qual era a obra de parente?
testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz, tirando seu sapato e assim por diante? Ele fez tudo isso agora. Para quê? Para tomar a esposa, para tomar a Ruth, para receber a Ruth. Ele também teve que fazer isso diante dos anciãos de Israel. Boaz, tipo de Cristo, pagando o preço. Não havia ninguém mais, nenhum parente melhor do que ele. Então ele toma a posse de Ruth, mediante aquela cena de tirar o sapato. Aqui, esse cordeiro também, para tomar sua esposa, ele também vem diante dos anciãos, e ele reclama sua propriedade. Agora, ele vem receber sua noiva. Amém? Ele vem agora como rei. Ele está em busca de sua rainha. Amém? Amém? Nesse livro está todo o segredo disto, enrolado. 7 selos, ó irmão, 7 selos esperando que ele venha. Aleluia. 7 selos esperando que ele venha. Glória a Deus. Aí o profeta diz assim: estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar. Então começa a ver algo assim, e acho que sou jovem novamente. Sim, isso mexe com você vê? Eles morrem. Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que comeu? Apocalipse 10:8. Quem é que comeu o livro? Quem é que tem vida eterna? É quem comeu o livro. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse tem vida eterna. Apocalipse 10, versículo 8, disse: toma o livro e come-o. Ele é doce no teu paladar, mas amargo no teu ventre. O que está acontecendo conosco, igreja? Onde nós estamos hoje, nós estamos vivendo o amargo desse livro que nós engolimos, que nós comemos, mas nele contém vida eterna. O amargo não é sinal de reprovação de Deus, o amargo é o sinal do que nós passamos hoje, da reprovação do mundo, da crítica do mundo, de que o mundo tem nos abandonado, as pessoas. Isso mostra o amargo. Mas qual é a causa desse amargo? É o livro que você engoliu. É o livro que você engoliu. É que está trazendo essa reprovação do mundo contra você, do mundo religioso contra você. Isso é a prova de que você tem vida eterna. Aleluia. Isso prova que você realmente tem vida eterna. Glória a Deus. Amém? É o que realmente Ele está fazendo por nós. Amém. Vamos ficar em pé. Perdoa. De vez em quando acontece. Vamos inclinar. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Vamos orar. Vamos inclinar nossas cabeças. O irmão Hélio de Florianópolis pede oração pela sua mãe, pois ela sentiu um incômodo nos seios, foi examinada, e os médicos suspeitam que seja melanoma. O irmão Santo de Vera Cruz do Oeste pede oração para que Deus lhe dê saúde. Vamos lembrar, não somente agora, mas vamos lembrar desses pedidos. Pai, amantíssimo Jesus, estou aqui diante do trono de misericórdia, crendo que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de perdão e também é um Deus de vitória. Esses nomes chegaram até nós solicitando oração, Pai. Vivemos num mundo pesteado, um mundo em que os demônios que haviam
foram soltos. E há mais de 60 anos que eles estão na terra, 200 milhões de demônios, projetados para combater a noiva, o povo de Deus. E disse o profeta do Senhor, que o corpo mais enfermo que ele conhece é o corpo de Jesus Cristo. No Calvário, não havia lugar que colocasse o dedo que não houvesse sangue, marcas de feridas, de chicotadas que lhe eram dadas. Vemos também, Pai, que esse povo, o seu corpo hoje, caminhante pela terra, tem sido um corpo tão sofrido, Pai. Temos recebido pedido de orações de várias partes do mundo, e vemos o quanto esse corpo está sendo assolado pelas enfermidades. Mas Jesus, nós cremos de todo o nosso coração, que esta obra curadora continua. E enquanto houver um povo necessitado aqui, haverá um Deus para suprir as suas necessidades. Enquanto houver um corpo enfermo, há um preço que foi pago pela nossa cura. E nesta noite, com minhas mãos levantadas, juntamente com esta congregação, aqui está a mãe do irmão Hélio. Senhor Jesus, aquelas mãos que passou sobre o corpo da irmã Meda, e tirou aquele quisto que estava tornando-se um câncer, e os médicos não sabiam o que fazer, não foi as mãos de William Branham, foi as mãos do Senhor Jesus. Então, nesta hora que essas mesmas mãos coloque sobre o corpo doente da nossa irmã e caia por terra, tire milagrosamente, como o Senhor tirou na vida da irmã Meda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuntamos a nossa fé diante do Senhor com todos os santos que me ouvem agora, Pai, e cremos que isso é possível, porquanto o Senhor restaurou a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Também dê saúde para o irmão Sandro, Pai, que o Senhor se faça presente naquele corpo doente, e tire, redevolvendo a saúde para que ele possa magnificar o teu nome pelo seu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Também lembramos dos nomes que nós mencionamos no princípio, Pai, pastor Samuel, Senhor, irmão Rubens, os demais que foram mencionados aqui, Senhor. Nesta hora nós intercedemos por eles, porque o poder intercessório está agora no teu povo, na tua igreja, como estava em Abraão, intercedendo por seu sobrinho Ló. Nós estamos intercedendo pelo nosso povo, pelos nossos irmãos, pela cura de cada um deles nesta hora, e confiamos nesta vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ver o testemunho sendo dado para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lembre-se de orar pelo retorno do Neville. Eu creio que estará retornando nesse próximo sábado. Reunião com os cooperadores amanhã às 19h30 e com os músicos na sexta-feira também às 19h30. Nos acompanhou a irmã Ana Lídia, Gravataí, a irmã Ada e a irmã Rosane, em Novo Hamburgo, a irmã Margarete e a irmã Sabrina em São Leopoldo, irmão Hélio e família em Florianópolis, o irmão Luiz, a irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Antônio Barabas em Turvo, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmã Miriam em Colombo, de Curitiba, irmã Christian, Sandra, Cleide, Franciele, Bruno e Emanuele, e também a irmã Marli, irmã Thalita, irmão José e a irmã Margarida, e irmão Derli e família em Enéas Marques, irmão Manuel e esposa em Fazenda Rio Grande, irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra, irmã Lindalva e Juliano em Guaíra, irmão Francisco e família em Jateizinho, irmã Diva dos Anjos em Ponta Grossa de Toledo, irmão Ademir e família, deixa eu achar aqui de novo, irmão Ademir e família, irmão Gabriel e família, irmão Lorivaldo e a esposa, irmã Edna, irmão Ney e família, irmão Olegar, irmã Graça, irmã Ruth, irmã Ana e irmã Clara, irmão Otávio e irmã Nair, irmão Valdecir, irmão Valmir Mussolim, todos de Toledo. De Umuarama, irmão Gilson e família, irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, irmão Rubens Brito em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão Edivaldo, irmã Luísa, irmão Júnior e Emanuel em Itapevi, irmão Juliano em São Pedro, São Paulo, irmão Alífas e irmã Mônica em Macaé,
irmão Ricardo, irmã Esther, em Belo Horizonte, irmã Selma, irmã Daniele, em Belo Horizonte, irmão Carlos e família em Contagem, irmão José Batista, em Lagoa Santa, irmã Ana Rosa e Nerci, em Rio Manso, irmão Mário Hugo e família em Mossoró, irmão Norberto, na Parnaíba, e o pastor Fernando e a esposa em Porto, Portugal. Deus abençoe todos vocês. Tenha uma boa noite. Obrigado pela companhia aqui da igreja e também a companhia daqueles que nos assistem pela internet. E esperamos nos encontrar no domingo aqui de Curitiba. A nossa ceia começando às 17 horas. Convidamos a todos. E sábado, com certeza, às 19 horas, vocês estarão ouvindo também uma programação. O nosso abraço fraternal. Volte em paz, Deus abençoe e até lá, se o Senhor assim nos permitir.